Olá, comunidade The One! Eu sou a Priscila Baldez e hoje estamos aqui em mais um Talk One. E nosso convidado especial de hoje é o Dr. Bruno Hernandes. O Dr. Bruno Hernandes é médico do esporte. Dr. Bruno, se apresenta um pouquinho e conta pra gente o que um médico do esporte faz e no que ele pode ajudar o nosso paciente. Sou o Dr. Bruno Hernandes, sou aqui um médico do esporte. E a medicina esportiva, ela atua em toda a gestão clínica, a parte, né, de avaliação da fisiologia, dos hormônios, né, de todo o funcionamento do organismo, tanto para atletas quanto para pessoas que querem fazer uma atividade física, melhorar no seu dia a dia, para o processo de emagrecimento. Né? Então isso envolve avaliação cardíaca, avaliação osteoarticular, muscular, né, composição física, e é observando todas essas capacidades físicas que a gente consegue determinar o melhor tratamento, os objetivos, seja para grandes conquistas ou até mesmo para modificação do estilo de vida. Então, já que eu escutei aqui hormônios e eu abri uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, muitas perguntas vieram relacionadas ao hormônio, que eu acho que é a principal dúvida, né? O que tem a ver, mas então são anabolizantes, o que são esses hormônios? Vamos então destrinchar esse assunto e quebrar essas crenças sobre esses hormônios de uma forma mais didática, né? Para todo mundo leigo como eu conseguir entender o que um médico de esporte vai ajudar a gente. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu vou puxando o assunto pra gente conseguir destrinchar. Na prática de atividade física, para você ter performance, para você ter um emagrecimento saudável, quais hormônios você acha que são importantes? Tanto para performance quanto para emagrecimento. Eles são os mesmos ou são hormônios distintos? Quando a gente fala em performance, muitas vezes a gente associa com somente o exercício, o treino, mas nossa performance, ela sempre vem como o nosso corpo reage aos fatores de estresse, de desgaste, de tensão, né? E a atividade física, o treino, é só um fator de estresse para o corpo. Então os hormônios, eles entram para ajudar nosso organismo a recuperar mais rapidamente, né, de todos os fatores que acabam sobrecarregando o nosso corpo. E eu falo que a gente responde conforme nossos hormônios estão equilibrados, né? Então, pensando nesse processo de recuperação, né, quais são os principais hormônios, né? Sem dúvida nenhuma. Para performance. Para performance e para qualidade de vida. Tá? Vamos separar, né, o nosso corpo saudável, performando bem fisicamente, então, mentalmente. Performance é performar bem. Sim, né, nas capacidades do nosso dia a dia. Na capacidade do dia a dia não é só performance, quando a gente fala em atlética, performance. Né? Exato, eu acho que as pessoas elas pensam muito assim, eu só vou no médico de esporte se eu for atleta. Eu, Priscila, sou uma atleta de academia, vou pra academia todos os dias. Então eu posso ir no médico do esporte. Sim. Porque aí a performance é uma performance da minha atividade física e não do entender performance no treinamento, mas também pro trabalho, como você reage, responde às demandas do seu dia a dia. Olha que legal. Isso vai trazer benefício em toda a questão clínica, como o nosso sistema imunológico vai atuar, em como o nosso sistema cognitivo vai atuar, músculo esquelético, né? Então, pensando nesse componente de como nosso corpo reage, eu colocaria nosso hormônio de crescimento, que é o hormônio que vai estimular nosso corpo a produzir células novas, renovando, cicatrizando tecidos com ação anti-inflamatória. É o GH? Esse é o GH. Tanto que, qual o momento do dia que a gente mais produz GH? Mas o GH de forma natural, você disse? Não, tudo de forma natural. Legal. Tá? Durante o sono. Então, talvez o principal fator de ganho de performance física é dormir bem. Uma coisa que eu comento no dia a dia de consulta, né? Por que chama meia-noite? Porque deveria ser a metade da nossa noite, não o início, a hora que a gente vai começar a dormir, descansar. Sim, né? Eu não durmo Então, dormir cedo, não só dormir, né, de 7 a 9 horas, ajuda muito nesse equilíbrio hormonal. Tá? Principalmente porque é durante o sono que a gente produz o GH. Tá? Que vai ser o grande renovador, cicatrizador do nosso tecido. Nesse componente também entra a testosterona, que é o hormônio da reconstrução proteica, dos tecidos proteicos, né? Quando a gente sobrecarrega, machuca, falando de musculatura, ligamentos, tendões. E um outro hormônio, que é fundamental. Mas onde é fabricada a testosterona? Que momento do nosso dia? Ao longo do dia inteiro. Todos os hormônios a gente trabalha produzindo
conforme atingem níveis altos, você tem uma mensagem negativa para parar de produzir. Conforme esse hormônio cai, você estimula a produção normalmente. Então, todos os hormônios trabalham numa forma de ciclos ao longo do dia. Isso vale para testosterona, para cortisol, hormônio de crescimento, né, os hormônios tiroidianos. Então, eles não ficam alto o tempo todo. Né? O que é o normal? Nós termos cortisol alto de manhã, testosterona alta de manhã, hormônios tiroidianos altos pela manhã, para o nosso corpo estar pronto para lutar e reagir e brigar pelo que a gente precisa durante o dia. E no final de tarde, a tendência é esses hormônios caírem, para o nosso corpo começar a descansar. Entendi. Né? Por isso que muitas vezes a gente, no final da tarde, a gente Esgotado. tá esgotado. Eu sinto um sugamento assim, muitas vezes recorre ao uso de algum açúcar. No final da tarde. Né? Eu sinto a necessidade de comer doce exatamente 6 da tarde. Né? Então, o nosso corpo tá pedindo pra gente parar. Só que a gente ainda tem reunião, tem consulta, tem evento. Tem filho. Tem filho. Tem marido, né? tem esposa. E aí o corpo sabe que o açúcar é uma energia rápida, Sim. Ele vai direcionar pra você dar um gás final no seu dia. Mas é a hora onde, naturalmente, o nosso corpo já tá em declínio, focando em descansar, recuperar, frear. Né? Então, se eu tô com o hormônio cortisol alto à noite, então nossos hormônios eles funcionam na forma de ciclos ao longo do dia, né? Então, temos hormônios que normalmente são mais elevados pela manhã, outros hormônios mais elevados no final do dia, à noite, né? Justamente conforme seria o natural da nossa produção. Sim. Né? Então, cortisol mais alto pela manhã, testosterona mais alta pela manhã. Só que se eu começo a treinar no final do dia, meu corpo gera uma adaptação para esses hormônios de recuperação serem mais marcados em volta do seu treino. Então, calma. Então, eu posso... Então, porque pelo que eu entendi, o melhor horário para treinar seria durante o dia. Porque é onde a gente tem mais testosterona, mais GH, mais tudo. O natural seria de acordo com o funcionamento fisiológico, né? Mas e se a pessoa não tem disponibilidade para se adequar à vida da pessoa, né? Que isso é a The One, né? Tornar o paciente único. Ele só pode treinar à noite, depois do trabalho, 8, 9 horas da noite. Como que essa pessoa faz? Vai atrapalhar o sono, que você falou que o sono é importante, vai atrapalhar o GH, como vai ser a recuperação muscular. Sim. O corpo, ele vai se adaptando conforme a rotina de cada um, né? Então, se eu começo a treinar à noite, eu tenho que ter estímulos hormonais à noite para eu recuperar bem. Né? Então, normalmente, você tem uma transição. A testosterona começa a ser mais elevada à noite, né? Você, muitas vezes, tem produção de neurotransmissores, hormônios, adrenalina, pós-treino. Então, você pode ser um fator que prejudique o aprofundamento desse sono, se é uma pessoa que vai dormir, acaba dormindo mais tarde, né? Sim. Você, depois de um treino, vai precisar se alimentar. Então, você tem aumentos de alguns hormônios, no caso, a insulina, né? E a gente sabe que a insulina e o GH têm relações muito íntimas. Sim. Então, a insulina, de certa maneira, prejudica a liberação de GH. Então, você tem uma perda da eficiência desse GH noturno. Então, e aquela pessoa que só pode treinar à noite? Até então, a gente tá falando que não é bom treinar à noite, porque desregula os hormônios. E se ela só puder treinar, ela vai ter que não treinar? Não é que não é bom treinar à noite. A atividade física sempre vai trazer benefício. Fisiologicamente, o mais natural seria ter o treino pela manhã, porque é como o nosso corpo está programado, isso pensando em questão histórica. Mas se não tem a condição de treinar pela manhã, é melhor treinar à noite do que não ter treino nenhum. Tá? Então, e aí a medicina esportiva ela entra justamente para equilibrar isso. Porque aí você tem que otimizar melhor as respostas do sono, né? As curvas de cortisol e melatonina acabam se invertendo, então a pessoa tende a ter mais sono gostoso pela manhã, ao invés de ser um sono gostoso à noite, tá? São pequenos ajustes, mas é melhor treinar independente do horário, do que não treinar pelo fato de não ser o momento mais ideal. Então tem que ter uma reposição hormonal ou não necessariamente? Não, a gente só pensa em reposição hormonal quando tem uma carência, seja orgânica, ela não produz, ou por outros fatores. E esses outros fatores normalmente são por desequilíbrios de inflamação. Inflamação e hormônios anabólicos de construção, eles trabalham numa gangorra. Se a inflamação está alta, os hormônios de construção estão baixos. Tá? Deve ser por isso que a minha testosterona é tão baixa. Eu vivo inflamada. Então, antes de você prescrever um hormônio,
tem que entender por que eles estão baixos, caso se observe isso em alguns exames, né? E normalmente é porque esse ambiente inflamatório está dominando. O ideal é focar em excluir ou corrigir o que te traz alguma tensão, estresse, sobrecarga. Então, mais uma pergunta. Então, o desequilíbrio hormonal também atrapalha no emagrecimento? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que separar 2 processos. Um é o mecanismo de quebra de gordura. Gordura é uma molécula grande, né? Ela não consegue ter acesso, entrar pela membrana das células. Então ela precisa ser quebrada. Então é um processo que chama lipólise. E isso são alguns hormônios que fazem isso. Então nós temos o hormônio de crescimento, o GH. Ele também quebra gordura? Ele é o principal hormônio da lipólise. Ele é o principal quebrador de sem gordura? Dúvida. Sim. Tá? Quando que a gente produz? No sono. Durante o sono. Né? Principalmente nas 2 primeiras horas do sono. Tá. Então, muito mais do que duração de sono, de 7 a 9 horas, né? É ter regularidade. Quanto mais reloginho você for para a hora que você for dormir, você potencializa a liberação dessas 2 horas iniciais do sono, a liberação de GH nesse momento. É o que sabemos, que a insulina diminui a liberação de GH. Então, o ideal seria não ter um consumo de açúcar. Insulina é um hormônio? É um hormônio produzido pelo pâncreas e é ele que vai mobilizar o açúcar para dentro da célula. Tá? E ela inibe a lipólise. Tá? Ela inibe a quebra de gordura. Então, se você tem muita insulina, você não consegue quebrar a gordura que o GH quebraria. Sem então, dúvida. a insulina inibe o GH. Exato. Então, se possível, não consumir açúcar, carboidrato simples, álcool antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes de dormir. Porque você vai perder esse timing ótimo de liberação hormonal. A gente produz também GH durante o jejum prolongado, né? Jejum ali de mais, em torno de 12 horas de jejum, você tem uma saúde de liberação de GH muito importante. Ao não consumir comida, o corpo tem que recorrer ao estoque para te manter ativa, com energia. Então o jejum acelera essa quebra de gordura. Entendi. Não acumula gordura? Igual existem pessoas que falam, você fica muito tempo sem comer, você acaba acumulando a gordura. Sim. Se a pessoa está desequilibrada, né, mal adaptada, sim, fazendo o jejum, sem ter um acompanhamento médico, o corpo médico, entende que você não está encontrando comida. Então ele tende a querer estocar mais. Então tudo precisa de um acompanhamento médico. Sem dúvida. Eu falo que a gente tem que quebrar a inércia. Se você faz jejum todos os dias e não emagrece, você tem que parar de fazer jejum, criar um choque no organismo. Então tem que começar a comer mais. Se é uma pessoa que come desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E não está emagrecendo, o jejum vem para quebrar um pouco como o corpo está funcionando. A gente tem que mudar a estratégia para colher um resultado diferente. Tá? O jejum não é igual ao emagrecimento, como muita gente fala. Né? Vou fazer jejum que eu vou emagrecer. Não necessariamente. Não, ele vai potencializar a quebra de gordura, ele vai muitas vezes trazer um déficit calórico, né, no seu dia. Mas se você comer feito um dragão depois em todas as outras refeições, exato. Você concorda que o jejum você pode fazer não 20 horas de jejum. Se e depois daquelas 4 horas você comer tudo, você vai ter engordado feito 20 horas de jejum. Você vai engordar tudo de novo. Isso. É isso que eu falo. Né? Nós também produzimos GH quando a gente faz um treino de musculação, treino de força. Esse GH fica aumentado em torno de 4 horas pós-treino. Caramba. E quando nós fazemos treinos aeróbicos, o cardio, o GH fica aumentado em torno de 24 horas pós-treino. Meu Deus! Extremamente importante. O outro hormônio fundamental para essa quebra de gordura é o glucagon. Tá. Né? Que é um hormônio que ele é o antagonista da insulina, produzido no pâncreas também. Quando a insulina mobiliza o açúcar para dentro da célula, ela joga o açúcar para fora da célula. Ele entra como um componente de saciedade interessante. As caretas de emagrecimento, elas imitam a função do glucagon. Por isso que elas tiram a fome. Nossa. E como que naturalmente a gente produz glucagon? Como? Conta o segredo pra gente. Conta o segredo Treinos de alta intensidade. E o que seria um treino de alta intensidade? Aquele treino de frequência cardíaca elevada. Tipo HIIT, crossfit, uma musculação que você põe bastante tudo força, que você fica bastante ofegante. Coração assim acelerado. Acaba um treino desse, você não costuma ter fome imediato. Você vai ter fome 2 horas depois. Sim, é verdade. Faz um treino de tiro, tenta tomar muitas vezes um whey pós-treino. Não vai. Não desce. Né? O jejum vai mobilizar glucagon, por
porque o jejum vai mobilizar todo o processo de pró-quebra de gordura, quando a gente faz o aumento de ingesta de proteína. Tanto que uma dica muito interessante que eu uso no consultório é tomar meia medida de whey protein 30 minutos antes do almoço e antes do jantar. O whey protein vai estimular essa produção do GLP-1, que é o hormônio a proteína, um peptídeo, que é um fragmento de proteína que imita o glucagon, que é a base dessas canetas emagrecedoras. Isso traz muita saciedade. Vai para um evento, toma um whey protein antes do evento, que vai te deixar mais controlada, mais saciada. Com whey protein na bolsa. Né? O terceiro fator de quebra de gordura, da lipólise, são a ação das catecolaminas, né? Que são hormônios, substâncias com ação termogênica, de produção de calor. Né? É um hormônio também. Aí é um conjunto, né, de hormônios tiroidianos, adrenalina. Tá. Então ela é essa catecolaminas. Elas são um conjunto de fatores. De hormônios, substâncias, né, neurotransmissores, que vão aumentar a produção de calor oriundo dessa quebra de gordura. E depois que essa gordura, que era uma gordura de depósito grande, foi quebrada, aí sim é que ela entra na célula. E aí entra uma outra organela, que são as mitocôndrias, que é a nossa usina geradora de energia, que é o que vai realmente fazer produzir ATP, que é a nossa moeda energética do corpo. Né? E aí sim você vai usar a gordura, produzir energia e eliminar na forma de CO2. Então a nossa gordura a gente elimina na respiração. Se eu não tenho musculatura, consequentemente eu não tenho uma densidade de mitocôndrias interessante. Então eu posso até quebrar a gordura, ela pode até entrar dentro da célula, mas ela não vai conseguir virar energia. E aí o corpo volta e estoca de novo. E tem que cuidar das mitocôndrias ou não? Hoje, ou não se cuida de mitocôndrias? Sem dúvida. A nossa saúde e as nossas doenças começam na mitocôndria. A mitocôndria é a organela da longevidade. É por isso que se fala que hoje músculo é o órgão da longevidade. Porque o músculo é onde vai ter a nossa maior densidade mitocondrial. Então treinar por o nosso isso que corpo, nós temos aqui um protocolo de fadiga mitocondrial. Isso, quando tem uma questão de cansaço, falta de energia, improdutividade física e mental, né? A gente dá recursos, dá cofatores para essa mitocôndria ser mais eficiente, mais saudável, aumentando sua energia e também contribuindo para essa quebra, para essa utilização da gordura como combustível. Então, doutora, as canetas emagrecedoras, elas na verdade elas não te emagrecem, elas só te deixam saciadas, o que faz com que você tenha uma diminuição do apetite e com isso vocês deixam de ter vocês têm um déficit calórico e você emagreça de não comer. De não comer. Ela ajuda a quebrar a gordura. Só que se não ter as mitocôndrias, grande parte dessa gordura que você quebrou volta a ser estocada. Então o emagrecimento não é uma forma com a qualidade, com a quantidade de gordura que a gente deseja. Entendi. Tá? Então é um trabalho combinado de controle de saciedade, numa consulta médica, para também ter todo um protocolo e também atividade física. Sim, exato. Né? E hoje nós temos protocolos para aumentar a quantidade de mitocôndrias dentro da célula. Olha que legal. Tá? Isso é uma coisa individual, uma frequência cardíaca adequada, ideal para cada pessoa, para qual frequência realizar uma atividade física, a duração desse treino, para otimizar isso. Tudo único. Tudo único. Como uma digital aqui da Duan. E é isso aí, muito legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Vamos responder as dúvidas de vocês, os comentários de vocês. Deem um like no nosso vídeo. Aproveitem e também se inscrevam no nosso canal para também vir compartilhar conosco dessa jornada de falar um pouco da medicina convencional para nós leigos que não sabemos muito dessas questões e desmistificar, né? Muita coisa que tem por aí. Obrigada, doutor Bruno. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.